Boa noite, tudo bem com vocês? Você que está aqui, você que está em casa, uma boa noite. Meu nome é Fábio, eu sou um filho amado de Deus, eu estou me recuperando das minhas insanidades. E aproveitei hoje para pensar nessa recuperação, e uma coisa que veio na minha cabeça foi a respeito do orgulho. Talvez nesse momento eu estou tão orgulhoso de mim mesmo, fazendo as coisas que eu quero, que eu gosto de fazer, que está me causando insanidades. Então, em primeira mão, já estou contando isso aqui, nem está no meu grupo no masculino, mas já estou falando isso aqui. Então, para mim, eu estou querendo trabalhar o orgulho para ver se tem ligação com as insanidades. E eu acho que tem. Então, vou dar esse passo hoje, compartilhando no meu grupo. A gente está na lição 20, né? Escrevendo sobre e para mim. Se você é novo aqui no CR, não se preocupe que a lição sempre é um ciclo, então você verá essa lição novamente, tá bom? Então não se preocupe. Então, escrevendo sobre e para mim. Eu queria saber aqui, não precisa responder para mim, mas pensa aí. Quem é que gosta de escrever muito assim na internet, nos comentários de internet? De artista famoso, de alguém que você gosta, de que você segue, mas quando a pessoa acerta ou a erra, você vai lá no comentário dela e escreve lá 15, 30, 20 linhas. Tem alguém com esse perfil aqui? Eu acho que não. Mas fala a verdade. Você é aquela pessoa que escreve um monte de coisas, vê aqueles sites de fofoca, aí você vai lá e escreve nos comentários. Você gosta de escrever? Eu faço essa pergunta para entender um pouco, para você ver um pouco a relação sua com a sua escrita, se você gosta de escrever. E hoje você vai escrever sobre você. A gente vai fazer uma relação, né, sobre você e sobre o seu dia. Né? Então, eu quero trazer algo bem prático hoje. Você não vai só me escutar, mas você também vai escrever. Então, você vai estar recebendo uma folha, uma caneta, e você vai levar hoje em consideração o seu dia. Né? E para isso eu vou fazer algumas perguntas para que possa startar isso, tá bom? Como a gente não tem muito tempo, talvez dê algumas pausas nas perguntas, mas você pode fazer assim, ó, eu vou perguntar e você pode colocar uma palavra que depois te lembre o que é que você escreveu ali, né? Todo o assunto, uma palavra, uma frase, né? Você pode estar escrevendo seu nome aí na folha já, sua área de recuperação. Você que está em casa também, separe uma folha para você, ou anote no celular, se você está no computador, você anota no celular. Vou fazer umas perguntas e você vai fazer hoje uma relação sobre você, sobre o seu dia, tá? Sobre as suas condições, sobre os seus pensamentos que você teve no seu dia, né? E como isso está te afetando, positivamente e negativamente. A gente gosta sempre de lembrar que no CR a gente sempre lembra das coisas boas, mas também das coisas ruins, né? E vice-versa. Uma outra coisa também, vai ser diferente hoje. Não sei se vai ser tão diferente, mas vou propor isso. Aquilo que você escreveu hoje vai ser o que você vai compartilhar no seu grupo. Porque, de repente, você descobriu alguma coisa hoje que você só percebeu escrevendo. Aí, se você quiser, é óbvio, você não é obrigado, mas você pode compartilhar isso no seu grupo, tá bom? Né? O que é aquilo que você percebeu hoje em cima das perguntas que fazer e da sua resposta, tá bom? Eu acredito assim que tem uma conexão incrível em escrever, né? Eu falei aqui já 2 vezes que eu tenho 2 cadernos. Eu até falei assim, eu tenho um caderno para escrever coisas ruins, mas na verdade não é coisas ruins. Eu percebi que assim, é um caderno onde eu anoto, onde eu desfaço os meus nós, né? Eu escrevo dos meus pensamentos, das minhas vontades, aquilo que deu certo, aquilo que deu errado, o que está faltando em mim, né? Então já tem um bom tempo que eu escrevo. Então, há uma conexão incrível, tem coisa que eu percebo só escrevendo. Hoje, para mim, está valendo muito mais a pena, não estou falando que não vale a pena falar, tá? Hoje, para mim, vale muito mais a pena escrever do que falar. Eu me noto muito mais escrevendo do que falando hoje, né? Aliás, para eu chegar a escrever os 2 cadernos, eu conversei com uma pessoa antes que me acompanha. Então, tudo é um processo, né? E eu gosto muito de escrever. Uma outra coisa também... Uma coisa que eu percebi nessa lição, fazendo essa lição, eu demoro muito para escrever. Assim, o período, sabe? Eu escrevo hoje, depois eu vou escrever depois de mais de um mês.
Porque depois de mais um mês, é onde que eu estou mal. Então, eu percebi que eu tenho que escrever a cada 10, 15 dias. Né? Eu não posso ficar com tudo na cabeça. Né? Uma outra coisa também, sabe aquela frase? Reservo diariamente um tempo com Deus. Você pode aplicar e deve aplicar também a escrita nesse tempo, se você tem feito. E a gente vai usar esse momento agora assim, reservo diariamente um tempo com Deus, agora, na prática. Tá bom? E depois de hoje, eu gostaria que você levasse isso para o seu dia a dia também, tá? Com muita calma, você vai escrever. Então, a gente vai dar o start. Próximo slide, por favor, por gentileza. Princípio 7. Olha lá. Reservo diariamente um tempo com Deus para autoavaliação, leitura da Bíblia e oração, a fim de conhecer a Deus, a sua vontade para a minha vida e obter a força para segui-la. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Mateus 5:8. Olha que interessante. Autoavaliação. Como foi meu comportamento nos relacionamentos do dia hoje? Né? Como é que foi? O que eu falei? O que falaram para mim? O que às vezes eu percebo em mim, que eu carrego coisa na semana, isso acontece comigo, tá? Eu carrego coisa na semana que aconteceu na semana passada, e eu estou remoendo ainda aquilo. Só que eu só enxergo às vezes escrevendo. Né? Talvez seja uma preocupação do dia inteiro, ou da semana inteira, mas aconteceu um tempo atrás. Então, quando eu faço por exemplo, no meu caso, essa autoavaliação, eu consigo enxergar isso escrevendo, sendo sincero ali escrevendo. Né? Eu espero que você também se encontre hoje escrevendo. Próximo slide, por favor. O passo 10. Continuamos fazendo a lista pessoal. É uma lista pessoal. E quando estávamos errados, nós o admitimos prontamente. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para que não caia. Né? 1 Coríntios 10:12. Uma coisa bacana que você pode fazer na sua lista é assim, quando você tem que reparar alguém, e você observa isso e escreve, de repente você pode fazer isso prontamente também. Essa lista pode fazer isso com você, quando você percebe. Né? Eu já ouvi de algumas pessoas assim, nossa, eu falei tal coisa. Só que a pessoa recebeu isso de um jeito que você nem percebeu. E a pessoa está magoada com você. Né? Então, na parte de escrever, de repente, você pode fazer reparos também. Né? Lembrando que reparo tem todo um acompanhamento. Né? Você vai pensar, você vai planejar, conversa com a sua madrinha, conversa com o seu padrinho, né? Para ver qual é a melhor forma de fazer. E talvez aconteça o seguinte também, aquele relacionamento nunca seja o mesmo, igual uma adolescente falou para mim domingo passado. Falou, Fábio, você pode até perdoar uma pessoa, né? Mas não volta a mesma coisa. E é verdade. Então, pode acontecer isso também. Por que devo escrever sobre mim? Sobre e para mim. Tá? Próximo slide, número 4. Por que devo escrever sobre e para mim? Por quê? Próximo, a descrição pessoal, slide 5. A descrição pessoal é uma forma de você perceber o seu comportamento. Quando eu falo comportamento, é assim, como que você acordou hoje? Só de você saber, quando eu falo essas coisas, é porque eu já tenho uma experiência nisso. Quando você acorda de manhã e já sabe que tem que pegar o metrô lotado, às vezes isso já me deixava muito furioso, assim, sabe? Chovendo. Isso, querendo ou não, tem influência também. Porque, de repente, eu não posso tratar uma pessoa mal porque eu acordei mal, de mau humor. Né? Então, seu comportamento, né? Como que você acordou? Caso você já queira anotar alguma coisa, já pode, tá? Se você perceber uma coisa, você pode anotar. Meu comportamento com os outros, como os outros se comportaram comigo, né? Os seus pensamentos. Na maioria do dia, o que foi seu pensamento na maioria do dia? O que você pode perceber? O que você ficou pensando mais vezes no dia hoje? Foi uma preocupação? Foi algo financeiro? Às vezes isso acontece comigo também. Qual o pensamento que fica assim na sua cabeça? Assim, ó? Eu, quando tenho que fazer alguma coisa na igreja, geralmente eu fico preocupado, fico com o tempo, que hora que eu vou fazer isso quando chegar em casa, às vezes me tira um pouco. Eu gosto de fazer, mas eu fico preocupado, né? Isso acontece comigo. E você? Tem algum pensamento assim de hoje? Outra coisa que a gente vai levar em conta é o bom e o ruim. O que foi bom para você hoje? O que foi ruim? O que foi um sucesso?
O que foi um fracasso? Então, se você estiver lembrando de alguma coisa assim, nossa, isso aqui foi bom para mim, ou isso aqui foi muito ruim para mim, você também vai marcar aí. Próximo slide, o 6, por gentileza. Quando você registra a respeito de você mesmo, irá perceber onde fazer reparos. Ó, que bacana. Quando você registra a respeito de você mesmo, irá perceber onde fazer reparos, identificá-los e trabalhar em conjunto com Deus, com seu padrinho ou a sua madrinha. Então você começa a identificar o que você deve trabalhar, né? A perceber onde você deve fazer reparos. 7. O que você pode fazer também nessa lista, que eu já comentei, é fazer uma lista curta das pessoas que devem fazer reparo. Depois de depois de fazer essa lista, você pode fazer um plano para prontamente oferecer reparo a essa pessoa e ir riscando a sua lista. Então, você já verificou e prontamente você oferece esse reparo. Você não deixa ficar para trás. Então, isso é uma oportunidade de até a gente se mover, né? Quando você escreve, fala, nossa, eu acho que fiz alguma coisa aqui, né? Então, você já escreve o nome dessa pessoa e você pode oferecer esse reparo, né? Lembrando que essa pessoa pode querer ou não esse reparo, tem o tempo certo também. Mas o legal é que você falou, nossa, errei aqui. Pode acontecer. Pensando no seu dia, o slide 8. Pensando no seu dia, de tudo que eu falei aqui, né, para você pensar, quais os assuntos você poderia escrever agora? É sobre trabalho? É sobre família? É sobre você? Que assunto assim que você tem a ligação? Lógico que você vai descrever você, né, as suas coisas. Mas o que teve influência em você? Tanto as boas como as ruins. Foi algo do trabalho? Foi uma pessoa que você encontrou no caminho? Alguém da família? Tem alguma coisa que você está remoendo de semana passada ou de ontem? Que assunto você poderia escrever hoje? O próximo passo, eu vou dar um start para você começar a escrever também. Slide 9, né? Sugestões para você começar a escrever. Olha que bacana. Você pode registrar um fato que tenha acontecido pelo qual você é grato, né? De repente, não sei como você está hoje, né? Eu sei como eu estou hoje, mas não sei como você está hoje. De repente você fala assim, nossa, não tenho nada para agradecer. Aí eu ia sugerir que a gente lembrasse da lição sobre graça, que eu tentei falar outro dia aqui, de uma forma simples, né? Mas o que é graça para você? Se você não está enxergando nada para ser grato, o que seria a graça para você? Às vezes a graça está nas coisas simples, né? Poderia falar aqui também que é do perdão dos nossos pecados, né? Que Jesus fez por nós e tal. E eu estava lembrando aqui, não sei quem postou hoje, não sei se foi hoje ou ontem, postou um passarinho na janela que apareceu, não sei quem postou. Eu olhei lá no status, apareceu um passarinho. E me veio na mente assim, nossa, o mesmo Deus que cuida desse pássaro livre é o mesmo Deus que cuida de mim hoje aqui, né? Eu tive essa reflexão assim. Número 2. Você pode pedir para o seu padrinho, a sua madrinha, ou prestador de contas que te cobre para escrever o seu diário. Uma pergunta, né? Você é aquela pessoa que precisa ser cobrada? Sim ou não? Para você poder escrever? O que você acha? Eu escrevo, sabe por quê? Porque eu sei onde que... ia falar um negócio, mas não pode. Eu sei onde aperta. Então, assim, até lembrando do meu batismo, assim, há tempos atrás, eu falei, é esse Jesus agora ou nada? Era pela situação que eu estava, né? Aí veio toda a minha conversão e tal, o entendimento que eu tive e tal. Mas eu sei quando a coisa aperta. Não precisa falar, Fábio, você quer se bater? Não, eu quero, já é agora, porque eu já entendo da minha situação, né? E você? Para você poder escrever, você precisa... E aí, vai escrever seu inventário, sua lista? Ou você, não, eu já vou escrever.
né? Você precisa desse apoio, ou melhor dizendo. Ou não, tá tranquilo, você vai lá e escreve. 3. Você pode começar a escrever sobre algo que tenha te incomodado. O que tem te incomodado? Isso é para você poder começar a escrever depois, assim. O que está te incomodando? Que é geralmente o que eu uso no meu caderno para escrever, o que me incomoda, né? Que são meus pensamentos e tal, negatividade, eu escrevo tudo lá. Aí eu sugiro para você o que eu faço também. Eu sempre escrevo uma oração depois. E eu faço isso, tá? É uma dica que eu te dou, mas eu sempre escrevo uma oração a respeito das coisas que consigo enxergar aquele dia. Aí você escreve. Então, vou partir para umas perguntas mais profundas aqui, tá? Perguntas, o 10 mesmo. Perguntas que podem te ajudar a escrever. Slide 10. Como foi que eu demonstrei meu amor pelo outro hoje? Como que eu demonstrei meu amor pelo outro hoje? Teve algum momento? Você consegue lembrar de algum momento? Fiz alguma coisa desagradável a alguém? Então são os dois, né, extremos, né? Que forma que você demonstrou o amor? Ou se você fez alguma coisa desagradável a alguém? O que pode ser? Respondeu mal para alguém, não deu atenção, julgou uma pessoa, né? Aí você escreve uma palavra ou uma frase que faça te lembrar e depois você pode desenvolver isso. E talvez que você desenvolva na sua sala de partilha, assim se você quiser, tá bom? Número 2. Outros viram em mim a alegria de ter uma relação pessoal com o Senhor? Engraçado que é assim, ó. Outros viram, não é eu que estou falando, é outros viram que eu tenho uma relação pessoal com o Senhor? Se não, por quê? Por que você acha que ninguém viu uma relação pessoal sua com o Senhor? Quando eu falo relação pessoal, não é assim, nossa, ele fez uma ação bonita assim. É que de repente olhou você assim e falou, nossa, diferente isso, hein? Isso é novo. Isso é bom. Nunca ninguém fez isso. Ou a maioria das pessoas não fazem isso. E você foi lá e fez. Você acha que alguém viu uma ação sua assim hoje ou não? E se você coloca assim, não, por que não fez? Por que você acha que você não teve essa relação pessoal com o Senhor? Ninguém enxergou isso com você hoje. Número 3. Como estava a minha serenidade? Minha paz? Alguma coisa aconteceu para que eu perdesse? Qual foi a minha parcela de culpa? Em relação à serenidade, assim, tem gente que, por exemplo, não toma café da manhã, não deu para tomar, isso já deixa ela furiosa. Aí ela estende isso até a hora do almoço. Ó, você está dando risada, é você? Não vou falar seu nome para não te... É você, né? Cleo. Olha, falei o nome. Desculpa, Cleo. Então você é essas pessoas que, não comi, aí fica com mau humor, é só um exemplo, tá? Fica com mau humor maior parte do tempo, e isso influencia o quê? Na sua relação com outras pessoas, com você mesmo, no seu trabalho, naquilo que você tem que fazer. Por que você está de mau humor? Né? Ou alguma coisa que tirou sua paz. Eu tenho uma pessoa específica na minha família que adora fazer isso comigo de manhã cedo. Nossa, acaba comigo. É 2 frases, nossa, aí minha ira vai lá pro teto. Alguma coisa aconteceu para que eu perdesse? Aconteceu alguma coisa que você perdesse a serenidade? E qual é a minha parcela de culpa? Né? Se aconteceu alguma coisa com você que te desagradou, tirou a serenidade, mas qual que é a sua parcela de culpa? Sei lá, de repente você estava querendo falar para alguém alguma coisa, aí de manhã você acordou e ligou para essa pessoa, mandou mensagem de texto, WhatsApp, que também não é muito bom, né, porque dá várias interpretações. Aí você falou, escreveu um monte, 30 linhas para essa pessoa no WhatsApp. Toma essa, toma, escreveu e mandou. Só que você também não ficou bem, tirou sua paz. Eu só estou dando exemplos, tá?
Slide 11, por favor. Você foi paciente? Fui paciente. O que me fez perder a paciência? Hoje, você deve fazer reparos a alguém? De repente, você está numa situação, só que aí você perdeu a paciência. Aí, de repente, você fez algum gesto, você falou alguma coisa, e você falou, nossa, eu devo reparar essa pessoa porque eu perdi a cabeça. E pode ser por coisas simples, né? Também. Número 5. Alguém diria que fui bom ou generoso? Alguém diria que eu fui bom ou generoso? Tem aquela frase assim, quando eu falo assim também de bom ou generoso, de repente você vê uma pessoa em situação de rua. Não precisa ser só de trabalho. Só que você não ajudou, você não foi generoso, né? Aí eu lembro daquela frase que fala assim, toda vez que eu vou ajudar uma pessoa, né, que eu penso em ajudar uma pessoa, mas nesse pensar vem aquele mais, eu nunca ajudo a pessoa. Por exemplo, vi uma pessoa lá em situação de rua, vou ajudar ele lá, mas eu não tenho tempo, você não ajuda. Vou ajudar essa pessoa porque ela está com fome, mas não tenho dinheiro. Vou dar meu lanche para essa pessoa. Não, mas eu só tenho esse lanche. Então, geralmente, toda frase seguida de um mas, a gente não acaba ajudando essa pessoa. Ou, por exemplo, no trabalho. Tem uma pessoa nova no seu trabalho, e você viu que a pessoa estava sofrendo para fazer algum trabalho ali, né, alguma atividade ali. E você poderia ajudar, só que você não ajudou. De repente, você pensou assim, ninguém me ajuda, eu passei por esse processo da mesma forma, aí você não ajudou ela. Então, você não foi generoso ou generosa, né? De que forma eu fui desagradável? Né? Você pode se escrever uma palavra ou uma frase. Número 6. Como está a minha fidelidade? Cumpri minha palavra com todos? Aquilo que você falou, você cumpriu? Hoje? Vou fazer isso. Até para você mesmo. Eu vou fazer compras hoje quando sair do trabalho. Aí você não fez, por exemplo. Vou arrumar minha casa. Procrastinação, né? Vou arrumar minha mesa, só que você não fez. Você cumpriu a palavra com os outros, cumpriu com você mesmo? Número 7. Como esteve a minha gentileza e autocontrole? Perdi meu humor ou falei algo áspero ou indelicado para alguém? Como que estava a sua gentileza e autocontrole? Olhando assim, né, às vezes por causa de um fato acaba com um dia, né? De repente do que acontece acaba com sua gentileza, o autocontrole. Como esteve seu autocontrole, né? Perdi meu humor, mas você estava bem-humorado hoje, bem-humorada hoje? Como é que você estava hoje? Você foi áspero ou áspera com alguém, delicado com alguém? Isso aqui é só um start para você começar a pensar a respeito das suas questões, mas você pode escrever o seu dia, né? Se perceber como eu falei, como foi meus relacionamentos no dia, aonde que eu tropecei, quem me fez tirar a paciência, se eu estou lembrando de algo que está me incomodando, que aconteceu faz tempo, eu estou lembrando repetidamente, né? Então, esse é o start que você pode fazer. Quem quiser as perguntas depois eu passo, tá bom? Próximo, com essas orientações você pode. Olha o que pode acontecer. Viver diariamente mais humilde. Por quê? Você se conhece mais, né? Aí eu estava pensando assim, mais humilde, mas também menos irado. Quando eu pegava metrô, eu falei, se eu for, né, quando eu trabalhava eu pegava metrô para trabalhar, né? Se eu viver nessa era aqui, eu não vou aguentar. Então eu consegui, assim, uma coisa que me ajudava muito no metrô era ouvir música. E ler algumas coisas no celular, assim, sabe? Então isso me acalmava bastante, né? Por exemplo, tá? Então você começa a viver diariamente mais humilde porque você conhece e também porque você conhece a Deus, né? Nossas decisões são baseadas em Deus também, né? Algumas atitudes são ou não tomadas por causa de Deus, né? Como, por exemplo, ajudar uma pessoa. Não, eu vou ficar assim, então, mas eu vou ajudar esse, porque eu conheço a palavra de Deus, mesmo que eu fique sem, por exemplo, tá?
Você vai se conhecer cada vez mais, né, fazendo essa atividade de poder escrever. E o que está sempre presente na nossa recuperação, na nossa recuperação não, mas também em todas as lições, é a negação. Você vai diminuir a negação, você fazendo toda essa análise de você. Vai fazer o melhor para reparar os relacionamentos no tempo certo. Você pode fazer isso também, pode acontecer, né, de você melhorar para poder pensar melhor no reparo, sabe? Você escreveu, você estudou, olhou, viu essa parte que você estava errado, você vai lá e tenta o reparo no tempo certo, isso é bom. Uma outra coisa bem bacana também, que é começar a exercer autocontrole, da forma como Deus quer que você seja. Você não vai ser a pessoa que quer controlar o ambiente, as pessoas. Você vai começar a exercer o autocontrole e vai começar a enxergar os ambientes que você está, o que você fala, como você ouve, né? Como você percebe isso, né? O que você pega disso que você ouviu, isso que você ouviu, até onde você leva, até onde você não leva. Slide 13. Lembre-se, isso aqui é um lembrete importante. Lembre-se que o ego sob controle é o que estamos procurando. O ego sob controle. É pelo ego sob controle de Deus que nos esforçamos. Nós esforçamos assim para que Deus possa nos orientar durante a nossa vida, né? Trabalho, relacionamento, as coisas boas que acontecem, as coisas ruins, né? E nosso ego está controlado ali por Deus, né? Então não é uma coisa forçada, é uma coisa pensada, é uma coisa falada, algo escrito, né? Próximo slide. Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Esse é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Então é muito importante, né? Ame a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, sua mente, né? Que isso é muito importante. E você vai amar os outros como você ama você mesmo, tá? Uma boa pergunta que pode englobar tudo isso que eu falei das perguntas é assim, ó: se você conhecendo bem Cristo e entende também dessa recuperação, o próximo ali é você pode mudar, por favor. Uma pergunta que você pode fazer para você sempre, que engloba tudo isso que eu falei agora: amei o próximo, as outras pessoas, como a mim mesmo? Lembre-se, você só vai amar o outro quando você saber se amar, conforme Cristo deseja para você. Então, Cristo quer que nós amamos Ele, mas a gente se ama também. E a partir disso, a gente começa a se relacionar de forma diferente, melhor, cada vez melhor. Se eu não gosto de mim, dificilmente eu gosto de Deus, mas eu não gosto de mim. Então, você pode ficar nessa, né? Slide 16. Quando escrever sobre mim? Sobre e para mim. Quando escrever? Aqui estão os períodos, né? Você pode escrever de forma contínua, né? Feita ao longo do dia. Talvez você já encontre motivos para admitir que estava errado em algum momento e você só percebeu quando escreveu. Então, você pode fazer um exercício contínuo. Você não precisa fazer a 10 cada um mês, sei lá. Contínuo, sempre, né? Você pode fazer também, o próximo slide, diariamente. Ao final de cada dia, refletimos sobre nossas atividades, as boas e as ruins. Precisamos identificar onde podemos ter ofendido alguém ou agido com raiva ou medo. Mas, mais uma vez, não se esqueça de manter seu inventário diário equilibrado. Certifique-se de incluir nele também as coisas boas que fez durante o dia. Por exemplo, se eu te perguntar aí, não precisa me responder: você escreveu mais coisas boas ou ruins? Ou você escreveu só ruim? Talvez você tenha que dar uma pensada para escrever as coisas boas, perceber o que tem de bom na sua vida. Aí que eu acho que entra, tenho certeza, entra a lição graça nesse momento, né? Próximo slide aqui, você pode fazer uma lista periódica. Como? Você escolhe o período que você deve fazer sua lista. Quando que você deve escrever sua lista?
Se você pensar bem, hoje, quanto que você pode começar? O que se encaixa no seu dia a dia? Cada 15 dias, cada um mês, contínuo? Eu acho que o importante é assim, é você escrever. Tá? Escrever. O homem sábio, próximo slide, o homem sábio pensa antes de falar. Por isso é o que ele diz convence mais. Eu estava pensando sobre esse provérbio, né? O homem sábio pensa antes de falar, por isso o que ele diz convence mais. Eu acho que convence mais porque Deus já convenceu a gente. E quando a gente vai falar de um modo assim para outra pessoa, a gente convence porque a gente já foi convencido por Cristo primeiro. Então, quando a gente fala com certeza, é certeza. Quando fala é sim, é sim. Quando fala é não, é não. Quando fala não sei, eu não sei. Então, convence o outro. Mas é porque Cristo convenceu a gente primeiro. Slide 20. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos outros, façam bem aos que ouvem, né? Efésios 4:29. Isso aqui sempre vai gerando pergunta, né? As suas palavras hoje, ela saiu mais para ajudar as outras pessoas a crescer na fé, né? Porque nisso o outro pode também enxergar, pô, isso aqui é diferente, isso aqui é bom. Ou você falou coisas que para o outro não ajudem, não acrescentem nada, né? Você pode pensar sobre isso. Perguntas para a sala de partilha, foi o que eu falei no começo. O que você descobriu do seu dia hoje? Ou o que você percebeu sobre você hoje? E algo muito importante que você pode falar na sala assim também, ó. Qual é o período que se encaixa para mim no meu dia a dia? Qual é a descrição de que forma eu posso fazer ela melhor? O contínuo, o diário ou o periódico? Você pode falar isso na sua sala, porque talvez assim eu penso que você pode se comprometer. Nossa, fiz uma lista hoje, eu acho que cabe para mim fazer daqui 15 dias, ou fazer um contínuo, não sei. Qual que é melhor para você? É isso. Obrigado por me ouvirem.